Olá pessoal, estamos iniciando o nosso último vídeo sobre plano de aula. E para quem não assistiu os outros vídeos, eu peço que pause agora e assista os outros vídeos primeiro para depois continuar nesse vídeo. Nos vídeos passados a gente viu então a parte do cabeçalho, da questão problema, das expectativas de aprendizagem e das experiências de aprendizagem. E hoje nós vamos trabalhar o produto, a avaliação, sendo os instrumentos e os critérios, as observações e os anexos. Então vamos lá. Antes de passarmos para o produto, é importante ressaltar que no vídeo passado a gente colocou apenas 3 experiências de aprendizagem, porque a intenção é, na verdade, dar alguns exemplos de como a gente fazer o plano de aula, e não necessariamente fazer todo o plano de aula com todos os dias. Isso aqui poderia ser para um dia, mas é assim como eu posso fazer para 2, 3 dias ou uma semana, então vai depender de como eu estou montando meu plano de aula. Se é uma sequência didática, eu já coloco mais dias. Se é um projeto, então que daí tem que trabalhar no formato de um projeto, eu também posso colocar mais dias nesse meu plano de aula. Agora também pode ser para uma aula solta ou uma aula só. Então vamos seguir agora para o produto. É importante lembrar que nem sempre o meu plano de aula vai ter o produto. O produto ele aparece quando eu tenho uma sequência didática ou quando eu tenho um projeto. Ele é uma culminância, ele é aquela atividade maior, que é o ponto alto do meu projeto. Então, por exemplo, se eu fosse colocar aqui nesse projeto um produto, eu colocaria o quê? A produção do jogo de Mancala, mas nem sempre vai ter um produto. No caso da educação física, ainda pode ter outros produtos como, por exemplo, um cartaz, uma apresentação, pode ser um campeonato. No caso de outras disciplinas, pode ser uma maquete, enfim, sempre aquilo que vai ser o ponto alto. Pode ser um fórum, por exemplo. Então, sempre que tiver um ponto alto dentro de um projeto ou de uma sequência didática, eu vou ter o produto. Se eu não tenho esse produto, não preciso colocar. Mas como eu dei o exemplo aqui, então nós vamos colocar aqui no produto a produção do jogo de Mancala. Então, produto, jogos produzidos. E agora então vamos para a avaliação. No caso da avaliação, eu tenho os instrumentos e eu tenho os critérios. Os instrumentos são os meios que eu utilizo para avaliar o meu aluno. Então, o instrumento pode ser o caderno, pode ser uma avaliação, pode ser uma prova, pode ser um trabalho escrito, uma apresentação, uma observação. Normalmente é uma atividade que seja uma culminância, que seja o ponto alto do meu planejamento, que eu possa medir o retorno do meu aluno, fazendo então essa avaliação do quanto ele aprendeu, do quanto ele desenvolveu aquela habilidade. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o caderno, o jogo, as anotações do aluno e a pesquisa. Agora, no caso dos critérios, a gente retorna para as habilidades. Normalmente, o critério é a habilidade num formato de pergunta. Então, vamos copiar lá de cima agora. Seleciono, copio e agora eu colo aqui embaixo. E eu posso também dividir esses critérios aqui. Não preciso fazer um só. Então, agora vamos organizar aqui. Vamos fazer no formato de pergunta. Por exemplo, experimentou e fruiu brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana. Então, essa aqui é a minha primeira pergunta. E depois, vamos copiar essa parte aqui de cima. Então, vai ficar: recriou brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, valorizando a importância desse patrimônio histórico e cultural. E por último, planejou e utilizou estratégias para possibilitar a participação segura de todos os alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana. Então, observem que esses critérios aqui é o que vai caber na minha avaliação quando eu vou avaliar o caderno, quando eu vou avaliar o jogo, quando eu vou avaliar a anotação e quando eu vou avaliar a pesquisa. Esses são os critérios que eu vou estar utilizando, porque é isso aqui que eu quero que o meu aluno desenvolva. Então, se ele desenvolveu esses critérios aqui, essas expectativas de aprendizagem que eu tinha com relação a essa aula, então tá ok. Então, ele tirou um 10, vamos dizer assim, ou tirou um A, né? Como agora é com avaliação através de conceitos.
Outra coisa que a gente tem que sempre perceber é, será que nessas experiências que eu proporcionei para o meu aluno, todos os critérios podem ser avaliados? Será que eu desenvolvi com aquelas experiências todas aquelas habilidades que eu tinha proposto? Porque se em algum momento as habilidades que eu coloquei lá em cima não estiverem presentes, não estiverem sendo desenvolvidas no decorrer das experiências que eu proporcionei, eu também não posso utilizar como critério. Então, eu sempre tenho que observar, os critérios são esses. Será que eu fiz o meu aluno chegar a esse ponto? Será que eu proporcionei nas experiências que eu descrevi aqui, que eu coloquei, a possibilidade de ele desenvolver aquelas habilidades relacionadas lá em cima? Se eu fiz isso, ok. Se não, eu vou ter que retornar para minha aula e vou ter que melhorar ela, ou eu vou ter que tirar a habilidade e vou ter que trabalhar em um outro momento. Seguindo adiante, então, as observações. No caso das observações, a gente acaba colocando em dois momentos diferentes as observações. Um momento é quando, por exemplo, acontece um fato que faz com que eu tenha que mudar a minha aula, então eu descrevo ali, ou quando eu mudo o dia, por exemplo, eu fui fazer uma prática com aquela aula, mas não deu certo, percebi que naquele momento os alunos não estavam preparados, eu comecei a falar e eles realmente não estavam preparados para aquela aula. Então eu descrevo que eu precisei mudar a minha aula no momento da aula, porque o plano não estava surtindo efeito conforme esperado, enfim. Um outro momento também é quando de repente acontece uma situação adversa. Por exemplo, na aula de hoje houve uma palestra e eu precisei passar essa aula para o próximo dia. Ok, então eu coloco ali. Ou um terceiro exemplo é quando acontece alguma situação no decorrer da aula com um aluno, que ele se machuque, ou que aconteça uma briga, ou qualquer outra coisa que eu ache importante marcar. Hoje esse aluno fez as atividades como não fazia nos outros dias. Então anoto, hoje fulano que sempre faz atividades é um aluno regular ou bom, hoje ele estava muito aquém daquilo que a gente espera. Hoje ele estava amuado, então a gente coloca a observação aqui. Apesar de que estas anotações também podem estar no caderno de bordo e aí não precisariam estar aqui nas observações, mas é sempre importante eu lembrar que preciso registrar elas, ou aqui, ou no caderno de bordo, porque essas observações podem auxiliar o professor na hora em que ele precisar comprovar alguma coisa com relação àquele aluno, ou àquela turma, ou com relação à nota, ou seja o que for. E por fim, nós temos os anexos, que são todas as atividades, tudo aquilo que eu estou passando para o aluno. Então, por exemplo, se eu passei o jogo para o aluno, eu tenho o exemplo do jogo que eu montei. Por exemplo, se eu tenho um passo a passo que eu passei para o aluno para ele montar o jogo da Mancala, eu vou colocar em anexo. O texto que eu utilizei com o aluno, eu coloco em anexo. A apresentação do PowerPoint que eu utilizei com o aluno, eu coloco em anexo. Tudo aquilo que é documento que eu utilizei na minha aula, um exemplo, uma atividade, seja o que for, eu vou colocar em anexo. Então, com isso a gente finaliza essa parte de planejamento. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem colocar nos comentários e a gente vai tirando dúvida com vocês. Vocês têm o meu telefone também. Podem me procurar na Secretaria de Educação ou pelo WhatsApp. Podem tirar dúvidas. Fiquem à vontade. Por hoje é isso. Obrigado e tchau.